Om Jnana-timirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Burupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Karuniyam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikarasi Kamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vrindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshava Sacham Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. Então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitarila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacacharya Ashtotara Satasi Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também meu mais adorado Shiksha e Sannyasa Guru Nitarila Pravishtam Vishnupada Ashtotara Satasi Srimad Bhaktivigyana Bharati Goswami Maharaj e a todos Shri Rupalo Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje, mais uma vez, para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 24, Namabhasa. O Vijay Kumar pergunta: se alguém está fazendo Namabhasa, o que ele deve fazer para que o Namabhasa possa se tornar Shuddhanama? Babaji responde: o melhor que ele deve fazer é sempre permanecer na associação dos Shuddha Bhaktas, os devotos puros. Se ele estiver na companhia desses grandes devotos e cantar os santos nomes de acordo com a sua ordem e orientação, ele irá então desenvolver gosto pela prática de Shuddha Bhakti. O nome que aparece na língua, no momento, será então Shuddhanama. Ao mesmo tempo, ele deverá diligentemente abandonar a companhia dos Nama Aparadis, porque Shuddhanama não se manifestará se ele permanecer em tal associação. Satsanga é a única causa para a boa fortuna das divas. É por isso que o Senhor de toda a vida, Sri Gauranga Deva, instruiu Sanatana Goswami que Satsanga é certamente a raiz de Bhakti. Devemos sempre renunciar à associação com mulheres e não devotos e praticar Krishna Nama na associação dos Bhaktas. Essa é uma instrução, obviamente, dada para devotos, homens renunciados. Por isso se diz ficar longe de mulheres. Tá? Não é para qualquer pessoa e não é no sentido de que não pode nem ver nem falar com mulher. Não é isso. Tá? É para não manter nenhum tipo de relação íntima com mulheres. Tá bom? Então, devemos sempre permanecer associados com os devotos puros. Então, o Vijay Kumar pergunta: será que um sadhaka ele não conseguiria
praticar Shuddhanama sem abandonar a sua esposa? Babaji responde: é certamente imperativo abandonar a associação das mulheres. Um Vaishnava Grihasta que permanece com a sua esposa, casado, mas no humor desapegado, né, está atuando de maneira adequada no mundo Vaishnava. E ele não é, então, incluído nessa lista. Né? Então, Babaji Maharaj já explicou o que eu acabei de dizer. O apego por de homens por mulheres ou de mulheres por homens é chamada de Oshit Sangha. Se um chefe de família começa a cantar Krishnanama e abandona os seus apegos, então ele certamente irá alcançar a meta mais elevada da vida. Então aqui Babaji Maharaj deixa claro, não é o fato de você estar casado ou não, é o fato de você estar apegado ou não. Desde que você cante Shuddhanama, Bhakti vai se manifestar. Se você não comete ofensas aos santos nomes, não comete ofensas aos Vaishnavas, tem o coração puro, mas é casado e ao mesmo tempo desapegado à vida familiar, você vai se tornar um devoto puro, você vai alcançar a perfeição, você vai cantar Shuddhanama, você vai alcançar Shuddha Bhakti. Existem N exemplos sobre isso, N exemplos, não há o que não há com o que se preocupar em relação a esse assunto, caso você seja um chefe de família. Então Vijay Kumar pergunta, quantos tipos de Namabhasa existem? E Babaji responde, o Srimad Bhagavatam enumera 4 tipos de Namabhasa, no verso 6, 2, 14, que diz, alguém pode cantar Shri Krishna Nama para indicar algo além, ou seja, para dar a entender algo indiretamente, de maneira jocosa, né? De maneira antagônica ou até mesmo de maneira desrespeitosa. As pessoas eruditas sabem que esses 4 tipos de sombras de Namabhasa destroem completamente inúmeros pecados. Ou seja, mesmo que você cante os santos nomes, né, com esse humor, que não é um humor adequado, ainda assim, se ele for um Namabhasa, ele irá destruir milhões de pecados que você cometeu. Então, tamanho é o poder dos santos nomes. Aqueles que são ignorantes em Nama Tattva e Sambandha Tattva executam, então, esses 4 tipos de Namabhasa. As pessoas, em geral, quando elas falam Hare Krishna, tá, elas podem falar de maneira jocosa, de maneira ofensiva, né, elas podem falar de maneira irônica, desrespeitosa, né, ou até querendo indicar alguma outra coisa. Só que, no entanto, se elas não têm no histórico delas ofensas, aquilo é um Namabhasa. Então percebam, aquilo é um Namabhasa. Então ela vai automaticamente receber um benefício espiritual sem precedentes. Agora, para cantar Shuddhanama, você precisa ter todo um conhecimento, Sambandha Jnana, que foi explicado antes. Então você não vai se tornar um devoto puro, né, aleatoriamente, por acidente. Tá? Isso é impossível. Tá? Então, mais Namabhasa você consegue por acidente. Então Vijay Kumar pergunta, o que é Sanketya Namabhasa? Babaji responde, Sanketya Namabhasa significa falar os nomes de Bhagavan quando estamos querendo nos referir a outra coisa. Por exemplo, Ajamil chamou o seu filho Narayana no momento da morte, mas o nome de Shri Krishna é também Narayana. Então Ajamil falou Narayana, né, no momento, e aquilo se tornou Sanketya Namabhasa. Ele não quis chamar por Narayana, ele quis chamar por outra pessoa. Mas mesmo assim ele fez Namabhasa. Quando os muçulmanos veem um porco, eles demonstram ódio e dizem Harama, Harama. A exclamação de Harama
contém duas palavras, Ha e Rama. Então, a pessoa que pronuncia a palavra Harama, ela também obtém a liberação do ciclo de nascimentos e mortes como resultado de ter feito Sanketya Nama Abhasa. Todos os Shastras aceitam que Nama Abhasa concede Mukti. Através de Srinama, o relacionamento ele é estabelecido de maneira contundente com Mukunda, ou seja, aquele que dá liberação. Ou seja, o significado da palavra Mukunda, do nome Mukunda, é Muktida Dātiti Mukunda. Aquele que concede Mukti é chamado de Mukunda. Portanto, ao falar Srinama, estamos em contato com Bhagavan Mukunda. E através deste contato, Mukti, liberação, é facilmente obtida. Então, quando eu digo para vocês que alcançar Mukti é fácil, está aqui mais um exemplo, através de Nama Abhasa. Tá? A mesma liberação que é obtida com grande dificuldade através de Brahma Jnana é facilmente alcançada por qualquer um, sem grandes esforços, através de Nama Abhasa. Então, Vijay Prabhu disse: Prabhu, nós lemos em diferentes lugares nas Escrituras que aqueles que recitam os nomes de Krishna de maneira jocosa obtêm liberação. Isto inclui aqueles que desejam liberação, por exemplo, aqueles que são muito orgulhosos dos seus estudos, os meletes que são desprovidos de Tattva-gyana e aqueles que são asurik, né, ou completamente antagônicos à meta suprema, né, demoníacos. Por favor, me diga o que significa Stoba Nama Abhasa. Então, Stoba Nama Abhasa é aqueles que são antagônicos, né, aos santos nomes, ao Dharma, etc., Krishna. Então, Babaji Maharaj responde: Stoba significa falar Srinama de maneira antagônica, né, para criticar, né, os demais sobre o seu cantar dos nomes de Krishna. Por exemplo, enquanto um devoto puro está cantando Harinama, um ofensor pode vê-lo, né, e fazer caretas dizendo: o seu Hari Kest irá fazer tudo por você. Isso é um exemplo de Stoba. Aqui eu não sei o que significa Hari Kest, mas enfim. E esse Shobhanama pode considerar, Nama pode conceder liberação até mesmo a essas pessoas que são hipócritas. Os nomes têm uma potência natural. Agora o Vijay pergunta: o que é Hela Namabhasa? Hela Namabhasa significa recitar os santos nomes de maneira desrespeitosa. Está dito no Prabhasa Kanda que falar o Srinama de maneira negligenciada, né, também resulta em liberação do mundo material. Tem um verso famoso dessa escritura que diz: Madhura Madhuram Metam Mangalam Mangalanam Sakala Nigamavali Satfalam Chit Swarupam Sakridapi Parigritam Shradaya Helayava Briguvara Naramatram Taraye Krishna Nama. Ou melhor, entre os brigos, este Nama Brahma é mais doce do que qualquer doce e é o mais auspicioso de todas as auspiciosidades. Ele é uma fruta pura, né, que está brotando na árvore dos desejos dos Shrutis e aparece como a personificação do conhecimento, libertando os seres humanos que até mesmo são capazes de cantar Shri Krishna Nama com respeito ou desrespeito. Neste verso, então, a palavra Shraddhaya significa com respeito e Helaya significa sem respeito. O comentário
para essa declaração, Naramatram Tarayet, é que o nome de Krishna pode conceder liberação até mesmo para os muçulmanos. Então Vijay Kumar diz: mas não seria uma ofensa cantar o Sri Harinama de maneira antagônica ou desrespeitosa? Babaji responde: é uma ofensa se você é desrespeitoso de maneira consciente e com má intenção. Mas se você é desrespeitoso inconscientemente, isso é nama abhasa. Então Vijay pergunta: qual o resultado de nama abhasa e o que ela não pode conceder? Babaji responde: nama abhasa considerar todos os tipos de desfrutes, felicidades, liberação e 8 tipos de perfeições, se diz, mas não considerar Krishna Prema, que é a meta mais elevada da vida humana. No entanto, ao abandonarmos as más associações e nos associarmos constantemente com Shuddha Bhaktas e seguirmos as suas instruções regularmente, poderemos rapidamente nos tornar um Vaishnava Madhyama. Assim, dentro de poucos dias, podemos obter Shuddha Bhakti e Krishna Prema. Interessante que ele diz, dentro de poucos dias, após ter se tornado Madhyama, você já consegue, então, desenvolver Krishna Prema e Shuddha Bhakti. Então, Vijay Kumar pergunta: Prabhu, muitos que são Vaishnava Abhasa, eles demonstram externamente sinais de serem Vaishnavas e constantemente praticam Namabhasa. Ainda assim, apesar de estarem dedicados durante um longo tempo, eles ainda não receberam prema. Qual é a razão para isso? Babaji então responde: existe aqui um segredo. O Vaishnava Abhasa Sadhaka, ele está qualificado para receber devoção pura, mas ele não é puro, né? E não tem uma Bhakti unidirecionada. Pode ser que ele esteja se associando com pessoas, né, que pensem que ele é um sadhu, mas ele é na verdade um Mayavadi e não um Shuddha Bhakta. Devido a essa associação indesejada, o sadhaka irá seguir um Apasiddhanta Mayavadi, ou seja, instruções erradas, e como resultado, qualquer Bhakti Abhasa que ele tiver obtido irá desaparecer. Ele gradualmente irá cair desta categoria de Vaishnava Aparadi para a categoria de Vaishnava Aparadi. Nessas condições, é muito difícil, no entanto, quase impossível para ele poder ser bem-sucedido na sua prática. Ainda assim, se o seu sukriti for muito forte, ele poderá ele poderá se afastar dessas más associações e buscar pela associação de pessoas santas. E a partir dessa sadhusanga, ele poderá obter um Vaishnavismo puro novamente. Então Vijay Kumar pergunta: Prabhu, qual é o resultado de Nama Parada? E Babaji responde: o acúmulo de pecados advindos de Nama Aparada é ainda pior do que o resultado de cometer os 5 grandes pecados milhões e milhões de vezes. Assim, nós podemos facilmente estimar que o quão perigoso é o resultado de Nama Aparada. Vijay pergunta: Prabhu, eu compreendo que o resultado de Nama Aparada é muito perigoso, mas existe algum resultado positivo que advém dos nomes falados de maneira ofensiva? E Babaji responde: Srinama irá conceder qualquer resultado que o Nama Aparadi desejar, enquanto ele estiver cantando os santos nomes. Mas ele não será
recompensado com Krishna Prema. Ao mesmo tempo, o ofensor deve sofrer com o resultado das suas ofensas contra os santos nomes. Aquele que comete ofensas aos santos nomes e que canta os santos nomes com uma mentalidade malévola, receberá os seguintes resultados. No começo, o Nama Aparadi, ele canta os santos nomes com uma mentalidade malévola, mas após algum tempo ele irá passar a cantar os santos nomes livre dessa maldade. Este cantar dos santos nomes sem uma duplicidade faz com que ele acumule sukriti. Então, aos poucos, enquanto esse sukriti aumenta, né, ele então gradualmente poderá receber a associação de pessoas santas que estão cantando Shuddhanama. A influência de satsanga induz aquele Nama Aparadi a cantar a Srinama constantemente, o que o libertará das suas ofensas. Até mesmo as pessoas que têm um grande desejo por liberação podem gradualmente tornar-se Haribhaktas, né, ao se associarem neste processo, a este processo. Então Vijay Kumar diz: se apenas cantar um nome pode remover com sucesso todos os pecados, por que é necessário cantar a Srinama constantemente, como se fosse uma corrente contínua, né, de um óleo fragrante, perfumado? Babaji então responde: o seu íntimo e os seus relacionamentos e os relacionamentos do Nama Aparadi são sempre perversos de qualquer maneira. Ele é oposto a Krishna, Bahirmukha, por natureza, e portanto ele não tem gosto para acompanhar as pessoas santas ou atividades que são relacionadas a Bhagavan. A sua inclinação natural é para pessoas que não têm importância, né? Para coisas e conclusões e atividades sem importância. No entanto, se ele sempre cantar o Srinama, ele não terá tempo para associações indesejadas, né? Bem como atividades indesejadas. E porque ele não está em más associações, o seu cantar de Srinama irá gradualmente tornar-se puro e irá conceder-lhe gosto por objetos auspiciosos. Então Vijay Kumar pergunta: Prabhu, uma corrente de néctar de Srinama Tattva está fluindo de sua boca e entrando em nossos corações através dos nossos ouvidos, e eles estão se tornando intoxicados por Srinama Premarasa. Hoje, nós fomos bem-sucedidos na compreensão desses diferentes tópicos de Nama, Namabhasa e Namaparada. Agora, por favor, nos dê qualquer instrução final que seja apropriada para nós. Babaji então responde: Pandita Jagadananda, ele concedeu uma instrução muito bela no seu Prema Vivarta, capítulo 7. Então, ouçam com atenção. Asadu Sangevai Krishna Nama Nahihai Namakshara Bahirai Bate Tabu Nama Kobunai. Lembre-se, meu querido irmão, Krishna Nama não pode ser despertado na associação dos não devotos. Apenas as sílabas de Srinama irão se manifestar da boca, né, na boca, mas o próprio Nama, ou seja, Krishna, permanecerá muito distante. Certamente, existe apenas Nama Aparada na associação deles. Às vezes, por boa fortuna, existe um Nama Abhasa.
Mas você deve saber que ambos, Namabhasa e Namaparada, são obstáculos para Krishna Bhakti. Se você quiser cantar Krishna Nama puro, então você deve buscar por Sadhu Sangha e ao mesmo tempo abandonar todos os desejos por desfrute, liberação e perfeições místicas. Permaneça livre das 10 ofensas de Srinama, do seu orgulho, falso orgulho, né? do ódio aos demais e etc. Aceite os objetos dos sentidos apenas o quanto for necessário, né? E mantenha um espírito de desapego e, ao mesmo tempo, cante constantemente Krishna Nama. Aceite tudo o que é favorável para Krishna Bhakti na sua vida e abandone tudo o que for desfavorável para a prática de Krishna Bhakti. Abandone todos os esforços por Karma, Jnana e Yoga e permaneça livre do apego para os sintomas externos de renúncia, Markata Vairagya. A todo momento, né, tenha a seguinte fé de que Krishna certamente irá me manter e me proteger. Adote as qualidades de Sharanagati, rendição, né, lideradas por humildade, Dhanya, e rendição completa, Atma Nivedana. Pela prática desses 6 tipos de rendição amorosa, a teia de Maya será destruída. É muito raro que a diva possa alcançar Sadhu Sangha. Sabendo disso, Bhagavan Shri Krishna, o próprio, ele descendeu na forma de um sadhu e um bhakta em Nadia, Navadvipa, que é Chaitanya Mahaprabhu. Portanto, ó pessoa inteligente, abrigue-se nos pés de Sri Gaura, que é um grande sadhu. Não, perdão, quem é um grande sadhu ou guru, né? Não, perdão. Quem é um sadhu ou um guru, né, melhor do que ele próprio? Ele é o próprio Krishna. Meu irmão renunciado, se às vezes você se encontra com outras pessoas, não ouça ou fale tópicos mundanos, assuntos mundanos. Ó irmão, não caminhe ao lado de mulheres, nem mesmo em sonho. Lembre-se como que você deixou a sua esposa em casa e que você veio para a floresta de Vrindavana se ocupar completamente em bhajana. Se você desejar repousar o seu amor aos pés de lótus de Sri Gaurachandra, sempre mantenha em mente o comportamento estrito de Chaitanya Mahaprabhu com Chota Haridasa a esse respeito. Não coma de maneira opulenta, não use roupas finas, mas sempre preste serviço a Shri Radha e Krishna com o seu coração. A todo momento, de dia ou de noite, dedique-se a Sri Harinama, da mesma maneira que Boro Haridasa, né, ou seja, Haridas Thakur, em seu coração sempre prestava seva para Radha e Krishna nos kunjas de Vrindavana durante os 8 períodos do dia e da noite. Veja, meu irmão, Gaurarai nos deu essa instrução. Não importa se você é um grihasta ou não, ou se você é um renunciante. Ambos não devem permanecer, não devem permitir um dia sequer, 1 hora ou até mesmo 1 segundo passar sem cantar Krishna Nama. Ó irmão, não há necessidade para nenhuma outra prática de sadhana. Apenas cante Krishna Nama e sua vida se tornará purificada e cheia de significados. Seja misericordioso com as divas que estão iludidas dentro dessa era de hipocrisia. Shri Krishna se tornou Namarupa. Então,
sentindo esta compaixão, ele também se tornou Goura e Sri Goura Dhamma. Então, com uma mente unidirecionada e determinada, e com o coração livre de duplicidade, apenas adore Sri Goura Chandra. Ó irmão, através deste meio, deste processo, você certamente alcançará o abrigo dos pés de lótus de Shri Krishna Chandra. Bom, são vários versos que ele vai citando, tá? E nós vamos então encerrar por aqui e dar sequência na próxima aula. Então, bom dia a todos, Hare Krishna, Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.